Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 14. Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14. Graças a Deus. Diz assim a palavra poderosa do Senhor, essa carta que Jesus envia à igreja através do apóstolo João. João escreve essa carta na ilha de Patmos e o próprio Jesus dita essa carta. Se Jesus fosse escrever uma carta para a igreja, ia me ser de tão igual, o que ele ia escrever para a gente, né, irmãos? Ia escrever que a gente é muito bonito, que a gente é um povo de comunhão. Mas o que ele ia sinalizar para a gente, irmãos? Dá um temor, não dá não? Se ele fosse escrever uma carta para sua casa, o que ele ia falar da sua casa? Do seu casamento, da maneira como você tem conduzido a sua vida, o seu trabalho. Meu Deus. E diz assim, essa carta que ele se dirige à igreja que estava na cidade de Laodiceia. Versículo 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Isso diz Jesus. Versículo 15: eu conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, porque assim como és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Curve a sua cabeça. Senhor, nós estamos expostos à tua palavra. Amamos a tua palavra, Pai. Cremos que ela é boca do Senhor falando conosco nessa noite. Apesar de mim, Senhor, fala com os teus filhos e filhas. Eu tenho certeza que eles não saíram das suas casas para me ouvir ou para ouvir qualquer ministro do altar, mas eles saíram das suas casas para ouvir uma palavra do Senhor. Eu quero ouvir uma palavra do Senhor, e nós estamos aqui expostos à direção do teu Espírito. Fala conosco. Eu oro para que nós possamos vencer toda mornidão. Eu oro clamando ao Senhor por um avivamento no nosso coração, no nosso espírito, aonde o teu nome será glorificado em tudo o que nós façamos, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Pode se assentar, queridos. Essa carta, quando nós lemos, é uma carta muito desafiadora. É uma das cartas, poucas elas, que Jesus não faz um elogio sequer à igreja de Laodiceia. Muitas outras igrejas Jesus falou e trouxe observações, mas as outras igrejas ele fez um elogio. Mas de repente a igreja de Laodiceia não tem elogio. A igreja de Laodiceia tem a na ripada mesmo, né? Bate com pressão. E sabe, queridos, eu me lembro quando eu trouxe a palavra na vigília. Aí muitas pessoas vieram: pastora, eu não estava na vigília, mas fiquei sabendo que a senhora bateu com pressão. Então assim, eu posso dizer que Jesus bateu na igreja de Laodiceia com pressão, irmãos, confrontando o pecado. Mas, queridos, eu quero trazer para você uma reflexão, porque essa carta é uma carta de amor. Porque ele faz questão de dizer que ele só repreende aquele que ele ama. Então, com todas as deficiências que havia na igreja de Laodiceia, o Senhor amava a igreja de Laodiceia.
E eu vou dizer para você, isso constrange o meu espírito, porque o Senhor ama aquele que eu não amo, tá, irmãos? Sabe aquela íngua lá do teu trabalho, que você não aguenta mais, está doido para ver o mal dessa pessoa? Você não fala isso, mas lá dentro está correndo um negócio. O seu tiranossauro rex está querendo viver? Que eu já falei isso aqui, né? Todos nós temos um tiranossauro rex adormecido na cruz, mas de vez em quando ele levanta, ele quer manifestar. Então, sabe, queridos, muitas vezes a gente olha situações, a gente fica chateado com pessoas, a gente vive situações de injustiça, muitas situações acontecem, mas uma coisa eu quero dizer para você: Jesus, ele ama as pessoas, ele não é partidário. Jesus não está do seu lado, irmãos. Jesus, ele não está olhando as lutas, as batalhas, as afrontas que você está vivendo, e ele não está falando, é mesmo, vou pegar fulano com você, é isso aí, não. Ele olha aquela pessoa que está até fazendo mal para você, e ele ama essa pessoa. E esse é o maior desafio, de entender as batidas do coração do Senhor, porque é um coração que ama, é um coração que me ama, é um coração que te ama, independente das lutas e das batalhas, e muitas vezes de um esfriamento da nossa alma. Então eu quero chamar a sua atenção nessa noite, essa noite de renovação de aliança, mas eu quero com você, primeiro olhar um pouquinho para a cidade de Laodiceia, a cidade da qual essa igreja estava inserida. A cidade de Laodiceia era uma cidade muito rica, irmãos. Era um centro comercial que funcionava a todo vapor. E eu acho muito interessante, porque quando eu digo para você e conto um pouquinho da história da cidade de Laodiceia, aonde essa igreja estava ali plantada, aonde essa igreja estava ativa, porque era uma igreja ativa, era uma igreja grande, era uma igreja que ela tinha a cara da cidade, ela não tinha a cara de Jesus, ela não tinha a cara dos céus, mas ela parecia com a cidade. Era uma igreja de pessoas ricas, era uma igreja de pessoas de muita posse, era uma igreja da qual lutava com questões que ela nem mesmo imaginava, porque a igreja de Laodiceia era uma igreja popular. Você já ouviu falar nessas igrejas populares? Aqui a gente é simples, né, irmão? Graças a Deus, mas tem muita igreja de Laodiceia por aí. Tem muita igreja popular, tem muita igreja satisfeita com a sua prosperidade, orgulhosa. Ela era uma igreja orgulhosa pelos seus membros ricos. E eu quero destacar 3 coisas aqui, ou melhor, 4 coisas na cidade de Laodiceia, para que você entenda a maneira com que Jesus escreveu essa carta para ela. Eu já disse para você, e eu creio que você já sabe disso, Jesus é intencional em tudo que ele fala na palavra. Quando nós vemos as parábolas, por exemplo, nós vemos que as parábolas Jesus usava do cotidiano do povo para alcançar o coração do povo. Amém? Vocês estão entendendo? Estão comigo? E quando Jesus usava do cotidiano do povo, ele facilmente atingia o coração daquelas pessoas. Da mesma maneira, essa carta à igreja de Laodiceia, Jesus está fazendo referência a situações acerca daquela cidade de Laodiceia. A cidade de Laodiceia era um centro bancário, poderoso, financeiro. Um centro de movimento, de questões onde muitas pessoas milionárias viviam em Laodiceia. Também era um centro de indústria de tecido. Ali confeccionava tecido, uma lã especial era produzida em Laodiceia, e o povo da cidade tinha orgulho. É igual vocês têm orgulho da laranja de vocês, que é maravilhosa. Quando eu cheguei aqui, irmão Jorge me deu um saco de laranja. Foi a primeira semana, né, amor? Trouxe um saco de laranja, pastor. Aí ele fez um discurso da laranja da terra, que a laranja é premiada, que a laranja é isso, que a laranja é aquilo. Aí todo mundo fala, já provou a laranja? Pastor, já provou a laranja? Por quê? Porque nós temos orgulho daquilo que é bom, queridos. E aí nós levamos a laranja para casa. A laranja é um espetáculo. A laranja parece um negócio que, olha, vai ter uma torneirinha no céu com aquela laranja de Tanguá. Que é boa demais, irmãos. Cadê lá? A gente está precisando mais, né, amor? Eu não sei nem onde compra. Esses dias eu falei, gente, eu fui no mercado aqui no Gomes, não achei a laranja. Como é que é? Como é que acha a laranja? Por favor, gente, ensina a gente a achar essa laranja. Maravilhosa. Aí, sabe, querido, o Iderlan também deu um saco enorme de laranja pra gente. Nem sei se ele está aqui. E outros irmãos, que Leila deu. Eu já ganhei tanta laranja, irmãos. Mas a laranja é algo maravilhoso, é a laranja da terra e traz orgulho. Aí o que acontece? Quem a gente recebe de Teresópolis lá em casa, o que a gente fala? Você tem que provar a laranja de Tanguá, é premiada. Aí agora o discurso é nosso, porque a gente se apropriou da terra, agora a gente está na terra e a gente tem orgulho de tudo que é bom da terra. Isso é maravilhoso, irmãos, é lindo.
Se você perdeu o orgulho da laranja, volta com o orgulho da laranja, em nome de Jesus. Ame a sua cidade. Ame o que de bom essa cidade produz. Então, essa cidade produzia uma lã que era distribuída para o mundo inteiro. Era um centro de importação e exportação ali da lã de Laodiceia. E aí eu quero que você volte seus olhos comigo para o texto que nós lemos, porque você vai perceber que Jesus, ele começa a falar para Laodiceia, lá no versículo 18. E eu vou aqui mergulhando no texto junto com você. Ele vai falando coisas que deixa aí que você vai perceber que tem tudo a ver com aquilo que era motivo de orgulho para aquela cidade. Jesus vai falando para aquele povo ali, olha só, eu vou aconselhar que vocês comprem de mim o quê? Vestituras brancas para te vestirem. Meu Deus, ele está falando para uma cidade que produzia vestes poderosíssimas. Ele está dizendo, as vestes que vocês produzem não estão valendo de nada. Vocês precisam comprar de mim vestes novas. Então Jesus, ele vai trazendo, porque ele quer vestir para tapar e tirar a vergonha da nudez. Então, Laodiceia era uma cidade conhecida por seu setor bancário e financeiro, era conhecida como uma indústria de tecidos poderosos, mas também era conhecido como um centro médico de grande importância. Havia uma escola de medicina em Laodiceia, e essa escola de medicina, ela produzia um pó chamado frígio, que era um pó poderoso para a fabricação de colírios, que era exportado de Laodiceia. Quando Jesus diz, compre de mim colírio, para ungir os teus olhos. Jesus está falando com eles sobre algo que era do cotidiano deles. Aquela cidade produzia, aquela igreja havia orgulho. E por último, que havia de produção naquela cidade, a cidade de Laodiceia era um centro de águas termais, águas térmicas. Era algo tão poderoso, queridos, porque tinha a cidade de Colosso e tinha a cidade de Herápolis. A cidade de Herápolis era uma cidade que produzia águas geladas. E a cidade de Colossos era uma cidade que produzia as águas quentes. E as águas que desembocavam em Laodiceia eram águas mornas. Mas não somente águas mornas, eram águas mornas que tinham um efeito, como que se diz lá em São Lourenço, quando a gente visita aquelas águas que você bebe? É que tem aquele gosto de ferrugem. Era um tipo de água produzida de Herápolis que descia de Colosso, se juntava e ela chegava ali de uma maneira que era imprópria para o consumo e ela causava náuseas, mas não é isso, eu devo ter anotado aqui um lugar. Não. Era eu não anotei. É um alto teor de mineral. E um alto teor de mineral, quando você toma um tipo de água, eu não sei aqui, quem já foi em São Lourenço aqui? Lá tem aqueles lugares que você vai visitando, irmãos. Eu vou contar um testemunho. A gente foi, vocês sabem que eu gosto de expor as minhas vergonhas, né? Mas as dele também. Ele falou, e as minhas também. Pobre do meu amor, mas eu te amo. E fica com isso, que é a melhor coisa que você tem. Mas nós fomos lá em São Lourenço, né, irmãos? E com alegria, aquelas viagens que você faz, né? Quem vai aqui naquelas excursões, aí a gente foi lá em São Lourenço. E a gente chegou lá, tinha lá para visitar as águas termais, as águas. Aí tinha água para tudo, irmão. Tinha água para dor de barriga, tinha água para passar necessidade, tinha água para fome, tinha água para aquecer, tinha água para dar alegria, água para dar sede, água para dar tristeza, água para tudo quanto é tipo de gosto tinha água. É muita fonte, irmãos. E aí quando nós chegamos na porta, o rapaz, o guia, falou, vocês estão com garrafinha? Não, não temos. Aí a gente comprou cada uma latinha, uma canequinha que a gente tem até hoje com o rótulo São Lourenço. E a gente começou, irmãos. O primeiro gole de água que eu tomei, eu já queria botar os bofs para fora no primeiro canto que tinha. Fiquei eu lá. Aí estava escrito lá, água com ferrugem, com não sei o quê, é boa para náuseas. Me deu náuseas. Aí o meu amor, gente, ele parava nos beiras de água. Prova, amor, prova essa. Eu falei, você não está entendendo, estou passando mal, estou bem não.
Eu estou passando mal, vou desmaiar aqui. Vamos lá. Essa aqui você tem que provar, meus irmãos, uma água pior que a outra. Aí chegou no raio de uma fonte lá que dizia que a água era gasosa. Gasosa aonde, meu irmão? Aonde? É gasosa! Ele insistindo comigo, me obrigando a tomar aquelas águas ruins. Só sei que acabou o dia para mim, acabou o passeio. Porque quando você passa mal com um negócio, você não tem ânimo para experimentar nada. Então a água que desembocava em Laodiceia, eu não sei, mas eu fico pensando que devia ser daquele jeito, só que morna, irmão. Era pior ainda. Eu não sei você, mas eu vou dizer de mim, eu não como comida fria, eu não como comida morna, tudo para mim tem que ser quente. Pode ser o calor que for, o negócio pode estar pegando, eu gosto de coisa quente. Eu sou assim. Também, estamos juntos. Meu amor não, meu amor come frio, meu amor come quente, meu amor come morno, meu amor come com ferrugem, meu amor come passado. Então, queridos, Laodiceia, a cidade era conhecida por esses 4 pontos principais: um centro financeiro poderoso, um centro de medicina poderoso, um centro de indústria de tecido poderoso e um centro de águas termais, de águas mornas. Eu imagino que a água para beber, para utilizar, devia ser muito difícil, mas para sentar lá e relaxar, meu irmão, era meio aqueles cantos aí que você vai, aonde tem aquelas águas poderosas, que eu ainda não fui. Jesus ainda não me deu essa graça, mas eu vou. Mas eu quero chamar a sua atenção algumas coisas que Jesus aponta para a igreja de Laodiceia. Porque a cidade, ela via esse fator, e esse fator, todo que eu disse aqui, é coisa boa, irmãos. Coisa boa, uma cidade próspera, uma cidade que produzia tecido, era tudo muito bom. O problema todo é quando a igreja se parecia com a cidade. É quando a igreja se tornou permissiva e ela deixou com que o modelo de orgulho que havia sobre a cidade imperasse dentro dessa igreja. Essa igreja, ela não é chamada a atenção pela imoralidade, não é isso? Ela não é chamada a atenção por ensinos heréticos, ela não é chamada a atenção por nenhum outro fator que não seja que aponte para o orgulho e pela falta de um fervor espiritual. E Jesus começa dizendo aqui para a igreja que Ele é a testemunha fiel. Ele começa declarando que Ele é aquele que está no meio da igreja. Jesus é aquele que está no meio da igreja. Ele sonda a sua igreja. Jesus sondou a igreja de Laodiceia e escreveu sobre ela. E eu volto a perguntar a você, se Jesus fosse escrever para nós hoje como comunidade de fé, o que Ele escreveria a nosso respeito, irmãos? Se Ele fosse escrever uma carta para você, para a sua casa, o que Ele escreveria? Jesus aponta aqui, a primeira coisa que eu destaco é que Ele aponta sobre essa igreja uma falta de fervor espiritual. No nosso coração, semana passada eu preguei. Quem estava aqui na semana passada? Semana passada eu falei sobre que tipo de solo é o nosso coração para receber as sementes do Evangelho, as sementes da palavra. E nós vemos que aqui também Jesus aponta uns 3 níveis de coração. O primeiro coração é um coração que arde. Em Lucas 24, capítulo 32, nós vamos ver a narrativa de 2 discípulos no caminho de Emaús, que eles estavam com Jesus e eles não sabiam que eram Jesus, mas ao partir do pão, Jesus se revela a eles, e quando Jesus se revela a eles, eles falam uma frase. Eles dizem: o nosso coração ardia no caminho enquanto ele falava. Um coração, queridos, que arde é um coração quente. Um coração que, conforme o louvor está sendo entoado, o nosso coração queima de amor por Ele. Conforme a palavra está sendo pregada, o nosso coração queima de amor por Ele. É um coração que a gente para orar e a gente está queimando de amor por Ele. É um coração incendiado. Mas também aponta em Mateus 24:12, Jesus vai dizer que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E ele fala de um movimento, de um povo dentro da igreja. E veja bem, querido, ele não está falando para não crente, ele está falando para a igreja. Um povo que está dentro da igreja, mas o coração já esfriou. E aqui em Apocalipse, no verso 16,
No 15 ele diz: eu conheço as tuas obras, você não é frio, você não é quente, quem dera você fosse frio ou quente. Mas ele fala no 16: vocês são mornos. Há uma mornidão. O problema da igreja de Laodiceia não era teológico, irmãos. O problema da igreja de Laodiceia não era confusão um com o outro. O problema da igreja de Laodiceia era uma apatia, era uma indiferença. Porque a mornidão espiritual, ela é isso. Nós ficamos apáticos. E eu trago essa palavra para você hoje, querido, com muito temor no meu coração. Porque todos nós já vivemos períodos na nossa vida cristã de apatia. Todos nós já vivemos períodos na nossa vida cristã em que o nosso coração está morno, em que o nosso coração está nauseante, em que o nosso coração, ele desemboca de uma área fria, de uma área quente, e ele chega a um determinado tempo aonde ele está morno, ele está inapropriado. O meu coração e o seu coração, a minha vida e a sua vida, o Senhor nos chama de deleite, Ele nos chama para nos dar prazer. Eu e você somos feituras do Senhor para dar prazer a Ele, dar alegria a Ele. Ele se alegra comigo e com você, porque Ele é Pai e nós somos filhos. E o filho, ele alegra o coração de um pai. Não alegra que só por nascer ele já alegra o coração de um pai. Eu e você, só por existir, nós já alegramos o coração do Pai. Só que muitas vezes o nosso coração, ele está assim, morno. E um coração morno, eu percebo que é um coração, queridos, que ele não está intenso. Porque um coração morno, eu não sei se você concorda comigo, mas é mais perto do quente. Porque quando você vai provar algo que você pensa estar quente, o que você diz? Você prova, tá morno, dá para tomar. A pessoa pergunta, você está quente? Aí você fala, não, tá bom, já está morno. Então o morno é algo que é muito próximo do quente. É algo que a gente não percebe, que já esfriou. Você já foi tomar algo que você pensou que estava quente e quando você provou estava morno? E quando você toma, você tem, esfriou já. Às vezes o nosso coração esfria, irmãos, a gente não percebe. Então a palavra nessa noite, para mim e para você, é uma palavra para que eu e você passemos a revista no nosso coração. Será que o nosso coração tem esfriado e nós já não estamos percebendo? Porque o estar aqui na igreja, o estar ativo na igreja, o estar participando de todos os eventos da igreja, o estar aqui no ambiente da igreja diariamente, não quer dizer um coração intenso e aquecido. Nós precisamos perceber como está o nosso coração. Eu posso facilmente estar aqui pregando, eu posso facilmente estar aqui no louvor, eu posso estar aqui trabalhando no acolhimento, eu posso estar aqui servindo no ministério com criança, eu posso estar aqui ativo no ministério da qual o Senhor me colocou, e o meu coração está um coração que provoca náuseas no Senhor. Isso é muito sério, queridos. Em 2 Crônicas, projeta aqui para mim 25, 2 Crônicas 25, capítulo 1 e 2, versículo 1 e 2. Olha isso, irmãos. Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. São 29 anos de trabalho. E era o nome de sua mãe Joada de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com inteireza de coração. Porém não de todo o coração. Olha isso, queridos, a palavra está dizendo que esse homem, eu não vou entrar nesse contexto, isso aqui dá outra pregação. Ele reinou 29 anos, e 29 anos ele fez o que era reto. Você pode fazer o que é reto com o coração morno, mas não fez de todo o coração, irmãos. Porque inteireza é de um coração inteiro, é de um coração entregue, é fazendo com todo o coração. Quando Jesus confrontou o jovem rico, e ele falou, vá lá e vende tudo. Quando Deus fala para mim e para você como devemos adorar o Senhor e servir ao Senhor, é de todo o
coração. Um coração quente é um coração chamado a uma intensidade. E aí eu pergunto para você, será que você está fazendo o que é reto? Só o que é reto? Mas não está de todo o coração? E hoje eu fui confrontada com esse versículo. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com inteireza de coração. Senhor, misericórdia. Porque eu quero fazer de todo o coração, irmãos. Sabe o que é? Às vezes isso aí compara muito ao ambiente de trabalho. A gente vai para o nosso trabalho e você está lá trabalhando e você está... Seja qual a sua função que você exerce, você pode fazer tudo certinho. Você faz tudo direitinho. Mas você não está fazendo de todo o coração. Porque quando você não está feliz naquilo que você está trabalhando, você não faz de todo o coração. Você faz por obrigação. Então, quando Jesus ele chama a atenção da igreja de Laodiceia, ele está dizendo: vocês são mornos. O coração de vocês não está todo para mim. O coração de vocês está dividido. O coração de vocês está perdido. O coração de vocês está nauseante para mim, porque vocês não estão me entregando de todo o coração. E aí ele fala uma verdade. Volta para mim lá, Apocalipse 3:14. No verso 16. E ele fala algo aqui, queridos, que era melhor que fosse frio. Ele diz: é melhor que você fosse frio. É melhor um ateu declarado do que um servo de Deus com um coração morno. Era melhor que você fosse frio. Era melhor que você batesse no peito e dissesse: eu não quero mais, do que você estar aqui dentro e correndo risco, irmãos. É forte, né, irmãos? Olha, eu estou com essa palavra a semana inteira lendo e relendo. Aí eu falei com meu amor: ai, amor, não quero pregar essa palavra. E aí eu preparei mais uns 4 esboços, irmão. Eu tenho pregação para dar e vender agora. Porque é uma palavra forte, irmãos, para a gente avaliar o nosso coração. Imagina se todos nós nos reuníssemos aqui no ambiente de culto com o coração aquecido, com o coração inteiro, com o coração entregue. Como seria o nosso ambiente de culto? Imagina que o ministério de louvor reunisse aqui com o seu coração entregue. Imagine que os irmãos do acolhimento, os irmãos da mídia, os irmãos das crianças, os irmãos da intercessão se reunissem aqui de todo o seu coração. Imagina que nós, pastores, estivéssemos aqui de todo o nosso coração, porque a verdade, irmãos, a verdade que muitas vezes ninguém quer falar é que nós não estamos aqui de todo o coração. Muitas vezes a gente está aqui por mera religiosidade. E é o que Jesus confronta essa igreja. Jesus diz para essa igreja: vocês pensam que são aquecidos, vocês pensam que podem alguma coisa, mas vocês precisam sair da apatia, vocês precisam sair da indiferença, vocês precisam buscar por um coração aquecido. E Jesus aponta a essa igreja no versículo 17, a tragédia do auto-engano, irmãos. Quantas vezes a gente se auto-engana? A gente se auto-sabota, né? Em tantas questões. Mas ele diz aqui, olha o que o povo dizia: sou rico, eu rico sou, eu estou enriquecido e de nada tenho falta. Queridos, às vezes a gente diz isso, né? Às vezes o orgulho, a soberba, ele procede à ruína. Quantas vezes a gente bate no peito e tem orgulho, porque eu conquistei, porque se eu não trabalhar e não der conta, ninguém vai fazer por mim. A gente fala essas coisas assim. Eu que estudei, eu que corri atrás, eu que fui lá e fiz. Mas se não for a graça do Senhor por nós, irmãos. Mas na hora das lutas, da batalha, a gente fala essas coisas. A igreja de Laodiceia batia no peito e dizia: eu sou rico, eu não preciso, eu não tenho falta de nada.
E aí Jesus, ele confronta de uma maneira tão forte. Você não sabe não. Você é um desgraçado. Que forte, irmãos. Desgraçado é desprovido da graça. Desprovido da graça é alguém que caminha por esforço próprio, alguém que é religioso, porque o religioso, ele diz que eu tenho que fazer para Deus me dar, eu tenho que orar para Deus fazer, eu tenho que subir tantas escadas para Deus fazer, eu tenho que caminhar não sei o que para Deus me dar, eu tenho que distribuir não sei quantas cestas básicas para ter. Só que Jesus não é assim. Jesus é graça. Você não merece, eu não mereço, Ele nos dá. É um favor imerecido. Ele nos ama sendo morno. Ele nos ama. Ele bate a porta do nosso coração. Jesus não está na porta do sacerdote. Jesus não está na porta daquele crente cheio de poder. Não, Ele está na porta batendo naquele que está morno. Isso é amor, irmãos. É porque Ele ama. Ele podia invadir essa porta. Ele podia quebrar a porta e entrar. A casa é dele. Mas Ele bate, porque Ele é um Pai amoroso e delicado, Ele nos respeita. Então a tragédia do auto-engano. Laodiceia se considerava uma igreja rica, mas era pobre. A igreja morna, devido à ilusão e uma alimentação de si mesma. Outra tragédia é a tragédia da autossatisfação. Eu não preciso de coisa alguma. Eu estou satisfeito. Meu irmão, já falei isso aqui. Às vezes a gente vem satisfeito para o culto. Se você está com fome, você passa ali no Bob's e você come um fast food daquele ali, um lanche daquele, vai num podrão desse que é muito mais gostoso que Bob's e McDonald's. É o que eu gosto. Com muita maionese. E lasca aquela maionese verde, né? Aquela... Se não for a verde, nem quero, irmãos. De preferência aquela que ficou no sol, deu uma curtida, não tá legal? Porque fica gostoso. Lá em Teresópolis nós temos um China. Todo lugar tem, né? Aquele, com todo carinho, tá, irmãos? Eu gosto mesmo, tô falando. Lá tem uma lanchonete chamada Brasileira. Que é conhecido. Se for em Teresópolis, fala assim, vou na Brasileira. Tira uma foto na Brasileira e me mostra. A Brasileira é uma lanchonete dessa, né? Dos nossos queridos japas lindos lá. E aí você pensa, aí saiu uma reportagem lá que eu não posso dizer aqui para não denegrir a imagem da lanchonete. Um negócio bem complicado lá. Da lata laranja no balde, né? Isso tem anos já. Irmãos, no outro domingo eu estava lá para comprar outra nata laranja. E você acha que não estava cheio não, irmãos? Porque é a melhor nata de Teresópolis, não é? Quentinha. Eu e o pastor Arley lá, a gente dividia essa alegria. Aí, às vezes eu falava, estou com uma fome. Ele, nata laranja? Eu falava, nata laranja. Aí o pastor falava, ai que nojo, gente, não é possível. Então, irmãos, a autossatisfação, eu não preciso de nada. Não preciso. Eu já tenho, eu sei, eu posso, eu consigo. Eu sei orar. Às vezes a gente tem um orgulho espiritual, irmãos. Olha que coisa terrível, orgulho é espiritual. A gente bate no peito e fala, porque eu orei, porque Deus fez, porque Deus usou a minha vida. Senhor, olha o perigo aí. Queridos, nós não somos nada, irmãos. Nós dependemos do Senhor. Essa igreja tinha amor ao dinheiro, irmãos. Ah, pastor, aqui nós somos de um povo simples. Nem combina essa palavra aqui, porque a cidade de Laodiceia é muito diferente da cidade de Tanguá. Irmãos, ter orgulhoso, ter amor ao dinheiro, nada tem a ver com ser rico. A pessoa pode ganhar um salário mínimo e ter amor ao dinheiro. E a sua vida ser governada por mamon. Então, os membros daquela igreja eram religiosos. O Senhor fala, e é algo interessante, que o Senhor chama eles de mendigo. E não é um mendigo qualquer, fala que eles são luz. Porque eles são desgraçados, miseráveis, pobre, cego e nu.
Versículo 16, e eu volto, por isso que eu falei que a gente ia ficar voltando. Ele revela esse estado de mornidão que provoca vômito, irmãos. Eu já falei aqui, ninguém gosta de vomitar, né? Quem gosta, irmãos? Quem gosta? Coisa horrível é você vomitar. Coisa horrível, algo te provocar vômito. E você já percebeu quando algo te provoca vômito? Aquilo que te fez passar mal, depois você fica um bom tempo sem conseguir comer? Parece até que você nunca mais vai conseguir comer. E aquilo embrulha. Tem gente aí que está até com enjoo, porque está pensando nos negócios aí. Nos pedaços, quando viu, vomitou assim. É para causar náusea em você mesmo, irmão. Jesus sente náusea. Olha isso. É desse jeito, irmão. Quando Jesus olha para mim e para você, o que ele está sentindo, irmãos? A respeito do nosso coração. Como vai o seu coração? Está aquecido? Está frio? Está morno? Eu estou passando a revista no meu coração também, irmãos. E aí Jesus, ele vem de uma maneira linda, eu já estou migrando para o final, ele faz um apelo a essa igreja. E Jesus, como maravilhoso que ele é, todo amoroso que ele se apresenta a essa igreja como um comerciante. Uma igreja da qual estava numa cidade de um alto nível de comércio. No verso 18, Jesus fala, olha, eu aconselho, eu dou um conselho para vocês. Vem comprar de mim. Qual é o preço? É de graça. Vem comprar de mim. Compra para vocês um ouro provado no fogo. Que aí vocês vão entender o que é enriquecer. Eu estou chamando vocês para um outro nível de enriquecimento. Vem comprar roupas brancas. Ele está falando de vestes de santidade, para que te vista e não apareça mais a vergonha da tua nudez, e unja os teus olhos com um colírio que eu vou te vender, que vai limpar os teus olhos, que vai trazer discernimento espiritual para a sua vida. E aí ele fala aqui no versículo 19, que ele repreende, ele castiga todo que ama, e ele diz, sê zeloso, e arrepende-te. Irmãos, eu fico olhando, Jesus é tão maravilhoso, ele é tão maravilhoso. Olha que bom que eu e você, a gente não é Deus. Imagina se a gente fosse. Falhou, eu queimava, mandava fogo do céu. Aí eu ia ser a primeira a ser contaminada, eu ia ser a primeira a ser consumida. Mas ele, com todo amor, ele diz, olha, seja zeloso, ouve o que eu estou te falando, igreja. Perceba o que eu estou dizendo para você, como está a sua condição do seu coração. Você está fazendo o que você está fazendo por inteiro, meu irmão. Tem muita gente aqui, queridos, que não está por inteiro. Tem muita gente aqui que não está no casamento, não está com todo o coração. Tem muita gente aqui que nada que está fazendo para o Senhor está fazendo de todo o coração, mas é por puro protocolo e obediência. Tem muito pastor pastoreando só porque sabe, mas não é de todo o coração, irmãos. Não está de inteireza. Tem muito crente, muita gente boa, muita gente que está fazendo o que é reto, mas não está fazendo de todo o coração. E eu quero dizer para você, o problema não é esse, o problema é não se arrepender. Porque o não fazer de todo o coração, um dia eu já fiz, um dia você já fez, a gente já teve os nossos momentos, às vezes momentos de intensa batalha, você não está de todo o coração, irmãos. Houve momentos da nossa vida que a gente se olhou e falou, meu Deus, eu não tenho mais alegria de estar na igreja. Aquela alegria que eu tinha na hora do louvor, eu não tenho mais. Aquela alegria de servir no ministério, eu não tenho mais. No dia que eu vejo meu nome na escala, chega a me dar arrepio. O coração está morno? Está, mas há um discernimento que isso está acontecendo, e eu acho maravilhoso, porque o amor do Senhor fala, eu te amo, ser zeloso, arrepende-te, olha para o seu coração. E ele finaliza aqui,
No versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Fica de pé no seu lugar. O convite de Jesus aqui é um convite para cear, é um convite para olhar nos olhos, para comer junto com aquele que em algum momento provocou náusea nele. O convite de Jesus é olhar nos olhos com aquele que não estava com todo o coração. É um convite de amor, irmãos, para mim e para você. Ele olha para mim e para você nos olhos. Eu não sei como você está aqui hoje. Eu não sei como está o seu coração. Às vezes tem sido tempos difíceis. Às vezes, querido, você olha e são tantos os fatores que agora você já tem batido no peito, dizendo: eu tenho dado conta. Está tudo bem, eu já sei como fazer. Hoje eu estava orando e eu falei para o Senhor: Senhor, me ensina a pregar, Pai. Não me deixa achar que eu já sei subir naquele altar e falar. Me ensina a pastorear. Eu não quero bater no peito e dizer: eu já estou anos, eu já estou assim, eu já sei. Eu não sei. Eu dependo do Senhor. Eu dependo do Senhor. Você depende do Senhor. Tenha um coração por inteiro, altamente dependente do Senhor, que busca o Senhor incansavelmente, que ora mesmo sentindo o seu coração frio. Sabe aquele momento em que você para orar e para adorar e você não sente nada? Parece que Deus nem está te ouvindo, mas Ele está te ouvindo. A gente, como eu estava falando lá da brasileira, aí você sai de um lugar, você se alimenta de tanta coisas que não são saudáveis. Quando você está diante de uma ceia com o Senhor, para se alimentar daquilo que é de fato, que vai preencher o vazio da sua alma, que vai te dar ânimo, você não tem fome, porque já se alimentou de tanta coisa que não devia. A gente vem para um ambiente de culto, irmãos, a gente já se alimentou de tanta coisa. A gente já viu TV, aí outro viu um domingo lá, o domingo que não é legal, sei lá, que você tem ainda, nem sei. Aqueles programas de domingo à tarde, com aquelas mulheres seminuas e aquelas coisas todas. Às vezes o ambiente da casa, e aquele ambiente agitado para sair para o culto. E aí todo mundo aí grita, o outro: não está pronto, atrasado. Aqui não tem ninguém assim não. E aí quando chega na porta da igreja, todo mundo de bico já, de raiva. A raiva, os filhos com uma raiva porque está vindo obrigado. Aí pai e mãe falam: vai obrigado mesmo. Você vai. É assim, irmão, tem que ser. Aí traz, aí quando chega todo mundo na porta do carro, aí sai com um sorriso. Aí vem a placa ali no acolhimento: você está prestes a viver uma experiência extraordinária. Você nem lê. Você leu a placa hoje? Eu cheguei ali, a Juju estava segurando a placa, aí eu falei: deixa eu ler. Você está prestes a viver uma experiência extra. Eu quero, eu recebo, falei para ela. Aquela placa é para você, irmãos. Mas a gente chega aqui já tão cheio de tanta coisa, tão agitado na nossa alma. Aí começa o louvor. Aí a gente fala: louvor não fui. Ah, tá bom não. E hoje está estranho. Aí o ministério de louvor também está agitado, irmãos. Veio tanta correria, tanto isso, a preocupação com o som. A mídia preocupando que tem que carregar, não pode. Se dá um glória, treme a câmera. Todo mundo tenso. Aí o pastor tenso. A pastora tensa. Pensando, sei lá em que está pensando. Na brasileira lá, no molho verde. Tô brincando, tô pensando. Mas todo mundo agitado, irmãos. Aí a gente chega no ambiente aonde a glória de Deus deveria se manifestar com liberalidade, e a gente sente aquele ambiente travado. Coração, como está o nosso coração? Jesus está nos convidando a sair de uma apatia. E
isso, queridos, a gente não vai conseguir num ambiente de culto. Isso a gente consegue à medida que a gente paga um preço com Ele, de oração, de vida, de busca. Isso a gente consegue à medida que a gente decide: eu não vou parar, ainda que o meu coração não esteja da maneira que está, ainda que não seja tão quente como eu gostaria, está indo mais para o frio do que para o morno, mas eu não vou desistir de servir o meu Senhor. Ainda que hoje eu só esteja fazendo aquilo que é reto aos olhos do Senhor, ainda me falta interesse, mas amanhã eu vou fazer de todo o coração, porque nós não somos os que retrocedem. Fala para essa pessoa que está do seu lado: está tudo bem, seu coração está morno, porque Jesus vai aquecer esse coração. Ele vai aquecer. Esse trabalho é dele, queridos. Jesus foi até aquele que estava com o coração morno e bateu a porta. Ele não desistiu de mim e de você quando o coração estava morno, quando o coração estava apático, mas o seu amor foi muito maior do que o nosso coração apático. Ele não desistiu, ele bateu, ele bate